Olá, queridos alunos do terceiro período Direito. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa revisão sobre regime de bens. Na primeira parte, na aula anterior, nós falamos a respeito do conceito geral de regime de bens e sobre o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime comum. Hoje, vamos analisar os outros regimes previstos no nosso Código Civil. O primeiro regime que eu quero conversar com vocês neste momento é o regime da comunhão universal de bens. Um regime muito fácil de se entender. Até porque, do próprio nome, já se entende que nós teremos uma apenas massa de patrimônio. Aqui se ingressa não somente os bens adquiridos na constância do casamento, mas todos aqueles que porventura existiam antes da realização do casamento. Portanto, uma vez que é realizado o casamento sob o regime da comunhão universal de bens, tudo que veio de antes, se havia bem particular, ou se acontece uma doação, ou se acontece o advento de uma herança, tudo ingressa nessa massa de patrimônio. Aqui, meus amigos, vale tanto os bens anteriores quanto os bens posteriores ao casamento. Mas é claro, meus amigos, que nós temos exceção. E aí vamos estudar um pouquinho agora os artigos do Código Civil. Diz assim o artigo 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens precedentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções dos artigos seguintes. Então veja só, em regra, até as dívidas que uma pessoa tinha antes do casamento, em regra, passa a ser uma dívida do casal. Mas agora nós temos exceções. Isso não é uma regra absoluta. As exceções estão previstas no artigo 1668, que fala assim: são excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Agora, meus amigos, prestem bem atenção, porque isto é diferente da doação dentro do regime de comunhão parcial de bens. Dentro do regime de comunhão parcial de bens, você pode fazer a doação para o casal, como pode fazer a doação para apenas um dos cônjuges. Lembra-se disso? Pois bem, a doação feita para o casal, bem comum. A doação feita para um dos cônjuges, bem particular. Tá. Só que aqui, meus amigos, é possível ter um bem particular na comunhão universal de bens? Resposta: sim. Mas não basta uma doação exclusiva no nome de um dos cônjuges. É necessário um contrato de doação com uma cláusula de incomunicabilidade. Não se comunica ao outro cônjuge essa doação. Tem que estar de forma expressa. Se não tiver de forma expressa, considera-se nesse regime de comunhão universal de bens como bem comum. E é claro, os bens que se recebe por doação através dessa cláusula de incomunicabilidade, se eles são alienados e com o dinheiro advindo desta alienação é adquirido um outro bem imóvel, neste caso também considera-se como um bem particular. Próximo inciso do 1668 diz assim: os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Ora, meus amigos, estamos falando aqui de uma modalidade muito específica. Antes do advento do casamento, já existia um bem sobre o qual incidia a cláusula do fideicomisso,
uma cláusula fideicomissária, ou seja, esse bem já está transferido, direitos sobre ele, já existe uma discussão a respeito da sua propriedade ou futura propriedade, e por isso é preservado, é reservado o interesse daquele terceiro antes do casamento. Entenderam? Vamos lá. As dívidas, inciso 3, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou se reverterem em proveito comum. Ora, meus amigos, esse inciso ele está trazendo uma proteção moral, inclusive, para se evitar que alguém dê o chamado golpe do baú, não fale, não conte a respeito de uma dívida que já existia e depois que casa apresenta, olha, eu tenho uma dívida de tantos R$ 1.000. Ora, então o casamento teve um interesse pecuniário. Para evitar isto, então nós temos exatamente o artigo 1668, inciso 3. Agora, é claro que se as dívidas resultam em proveito comum, é inclusive a mesma regra nesse caso, né, sem proveito comum, é a mesma regra da comunhão parcial de bens, torna-se dívida do casal. Inciso 4. As doações antinupciais, feita por um dos cônjuges ao outro, com a cláusula de incomunicabilidade. Olha só. As doações aqui, da mesma forma que estão tratados no inciso 1, essas doações, eu estou casando e antes do casamento eu estou realizando presentes para a minha futura esposa, para a minha noiva. Só que eu faço uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Nesse caso, depois eu não posso reclamar que deve ter uma comunhão universal. Aquele bem está protegido por esta cláusula. Então veja só, uma exceção muito forte dentro de comunhão universal de bens se chama cláusula de incomunicabilidade. Seja de doação entre os próprios cônjuges, futuros cônjuges, ou seja, por uma doação, até mesmo na constância do casamento, feita por alguém, mas com cláusula de incomunicabilidade. Inciso 4. As doações, inciso 5º, os bens referidos nos incisos 5 a 7º do 1659. Ora, esses incisos estão tratando exatamente da exclusão da comunhão, os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Afinal de contas, aqui se protege o livre exercício da profissão e são mecanismos, instrumentos da pessoa ganhar o seu dinheiro. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, ou seja, tudo que resulta em proveito econômico de atividade laboral, seja os instrumentos, seja o próprio valor financeiro que se recebe. Isso não entra nem na comunhão parcial e muito menos nem na comunhão universal de bens. Tá certo? Então não se esqueça disso, que, por exemplo, salário, prolabore, isso tudo não entra na comunhão parcial e nem na comunhão universal de bens. E eventualmente aí esses valores advindos de uma aposentadoria, de uma pensão, também não ingressam. Tá certo? Imagine um motorista de Uber. A profissão dele é Uber, ele tem um carro. Este carro se torna, portanto, um bem de uso pessoal, e aí nós vamos ter uma discussão. Era só de bem pessoal? Ou esse carro também é usado para viagens, para passeios, por ambas as partes? E aí, isso tudo será discutido num processo, mas em um primeiro momento se é um instrumento de trabalho, tudo que é instrumento de trabalho não entra na divisão.
tá certo? Vamos falar agora a respeito do próximo regime, do regime de participação final nos aquestos. Meus amigos, esta é uma grande novidade de 2002. Isso não existia antes, não existia no Código Civil 1916. Esse regime, ele é um regime relativamente novo, ele é de 2002 para cá. Durante a constância do casamento, cada cônjuge vai administrar os seus próprios bens, sejam aqui incluídos particulares, quanto também aqueles que são adquiridos na constância do casamento. Quando se ocorrer uma dissolução, o término, um divórcio, nesse caso é feita uma somatória de tudo que foi adquirido na constância do casamento e dividido o patrimônio por 2. Então vamos lá. No regime de participação final dos aquestos, os bens que existiam antes do casamento não entram, continuam sendo bens particulares. Mas aquilo que é adquirido na constância do casamento, cada um adquiriu, cada um tem o seu bem. Mas no final aconteceu um divórcio, então nesse caso é feita a partilha de tudo aquilo que foi adquirido. Então vou dar um exemplo para vocês. Sou casado e eu adquiri um carro. Minha esposa adquiriu uma moto. E depois eu adquiri uma casa financiada. E ela adquiriu uma casa na praia. Bom, acontecendo o divórcio, estes bens que foram adquiridos na constância do casamento, um foi adquirido por um, outro foi adquirido por outro, serão somados e a partilha será feita em 2. Tudo que veio antes não entra, tá certo? Antes da constância do casamento, considera-se como bem particular. Beleza até aqui? Portanto, meus amigos, nessa constância do casamento, é como se houvesse uma separação total de bens, cada um com o seu. Mas, no término do casamento, aí haverá uma comunicação do que foi adquirido a título oneroso na constância do casamento. Vamos dar um destaque aqui para o artigo 1672, que fala: no regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte. E, que eu vou ler logo em seguida, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso, na constância do casamento. 1673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis. Então, olha que interessante. Durante a constância do casamento, considera-se bens particulares. Mas lembre-se, quando nós estudamos a comunhão parcial de bens, e eu tenho um bem particular, para que eu possa alienar, é necessário, ainda que seja particular, a aquiescência do outro cônjuge, mesmo sendo particular. Ocorrendo divórcio, particular, mas na constância do casamento, esse bem particular, no regime de comunhão parcial de bens, precisa, para vender, para ceder, doar, emprestar, para realizar um empréstimo e dar este bem em garantia, é necessário que o outro cônjuge manifeste concordância. Agora, no regime de participação final nos aquestos, eu posso alienar os meus bens particulares que sejam móveis, sem a necessidade da concordância do outro cônjuge. E os bens imóveis? Os bens imóveis
Continua sendo necessário a concordância do outro, mesmo sendo bem particular. Isso, meus amigos, impede eventual dilapidação do patrimônio. Artigo 1675. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor nas doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável por valor equivalente da época da dissolução. Aqui guarda um pouco relação com aquilo que nós estudamos na comunhão parcial de bens. Se há uma alienação, por exemplo, doações, esse valor deve ser computado. Esse valor deve ser computado aqui também. Ah, você fez a doação, não precisava da concordância? Tudo bem. Não teve a concordância? Tá certo. Só que esse valor que foi doado, se não fosse doado, estaria aqui hoje. Portanto, ingressa na sua parte. Por exemplo, você doou 10 mil reais, então do que tem agora eu fico com mais 10 mil reais do que tem aqui, exatamente para abater aquilo que você doou. Entenderam? Artigo 1676. Incorpore-se ao montante o valor dos bens alienados em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros se os reivindicar. Essa proteção, ela decorre exatamente do artigo anterior, do artigo 1675. Exatamente, imaginemos a situação em que o cônjuge que fez, por exemplo, uma doação, esse valor eu não disponho, você não dispõe, mas tudo bem, esse valor ele passa a ser, se não tem os 10 mil reais agora para entregar nas minhas mãos, não tem problema, esse valor vai ser considerado dentro dos bens que restaram. Entenderam? É nesse sentido que está tratando o 1676. Vai se incorporar ao monte, ou seja, a tudo que ficou, o valor dos bens que foram alienados em prejuízo da minha ação. Vamos lá, 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Isso é algo lógico, porque se durante a constância do casamento cada um tem os seus bens particulares, então as dívidas são particulares. Agora, se o que foi contraído era para proveito de ambos, nesse caso, entra-se essa dívida na meação. Imagine, por exemplo, num financiamento feito numa casa que pertencia a um, mas esse financiamento era para trazer as melhorias que o casal desejava. A gente quer uma sauna, uma piscina, nós queremos montar uma área de lazer, isso era um desejo do casal para receber amigos, assim por diante. É em proveito de ambos, então nesse caso, essa dívida desse financiamento de construção passa-se, em um caso de divórcio, a também ser dividido entre ambos os cônjuges. Não termina por ainda aí. O artigo 1678 continua tratando, e vamos lá, nós vamos aqui até o 1686. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro, ou seja, quitou uma dívida, honrou uma dívida com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução à meação do outro cônjuge. Então imagine o seguinte, eu tenho uma dívida, lembre-se, estou casado no regime de comunhão parcial, estou casado no regime de participação final nos aquestos. Ou seja, eu tenho meus bens particulares, minha esposa tem os bens particulares. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma dívida e não tenho como pagar. E aí a minha esposa trabalha, ela tem os bens particulares dela, ela tem um valor e ela paga essa minha dívida. Ela quitou lá 20 mil reais. Num caso de divórcio, eu devo para ela não somente o valor de 20 mil reais. Eu devo esse valor devidamente atualizado.
E isso será abatido naquilo que ficou entre a construção patrimonial do casal, certo? 1679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Ou seja, trabalharam para construir junto, para construir uma casa, por exemplo, desde já considera-se não como bem particular de um ou do outro, mas sim considera-se aqui um condomínio em que nós temos de um lado um sócio e de outro lado o outro sócio. Entendem? 1680. As coisas móveis em face de terceiros presumem-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Isso daqui, meus amigos, é para proteger o interesse de terceiros. Porque imagine as dívidas adquiridas por cada um com seus bens particulares, e depois, na necessidade, por exemplo, de se realizar uma penhora. Lembre-se, se você tem uma única casa, essa casa não pode ser via de regra, né, salvo se for uma mansão, assim por diante, mas uma casa simples, essa casa ela não pode ser penhorada, né, porque ela é necessária para se viver, respeitando a dignidade, o princípio da dignidade da pessoa humana. E, entretanto, o que se tem dentro da casa pode ser penhorado. E aí imagine que vai ser feita a penhora, eu falo assim, não, mas isso aqui é meu, isso aqui é do outro. E o devedor fica falando, não, pertence ao outro, para que os bens não sejam penhorados. Não. As coisas móveis, em relação aos terceiros, aos credores, presume-se que pertence ao cônjuge que deve. Agora, em se tratando do bem de uso pessoal do outro, não ingressa. Por exemplo, um celular, um tablet e assim por diante. Outro artigo, 1681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Então, olhou lá no cartório de registro de imóveis, está no nome de quem? Na matrícula. Está no nome de Tiago Pereira Vendramini Miguel. Então, de quem é a propriedade? Do Tiago. Agora, parágrafo único diz assim: impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens. Porque eu posso dizer, não, eu sou proprietário, mas a pessoa pode falar assim, não é. Na verdade, isso foi mascarado, assim por diante. Digamos que haja uma impugnação. Nesse caso, por exemplo, se o bem está no meu nome, eu que precisarei provar. Não, essa aquisição ela foi regular, ela seguiu devidamente os trâmites. Veja, o dinheiro era do meu trabalho. Olha aqui, ó, eu não recebi dinheiro do outro cônjuge para comprar e assim por diante. Tá? 1682. O direito à meação, divisão, ele não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial. Uma vez definido como regime, o regime de participação final nos aquestos, não é possível a realização, a confecção de um documento em que um dos cônjuges abre mão dos seus direitos patrimoniais, de eventualmente o que vai ser adquirido. Imagine o seguinte: eu estou no regime de participação final dos aquestos e durante a constância do casamento, eu já intencionando um divórcio futuro, eu peço para minha esposa assinar que ela abre mão de todo e qualquer interesse nos meus bens particulares. Esquece. Não tem validade. Exatamente para proteger eventual violência psicológica, eventual pressão psicológica e até indução a erro ou manipulação. Isso, meus amigos, exatamente para proteger o princípio da igualdade real. Vamos lá. 1683. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos à data em que cessou a convivência. Isto porque, meus amigos, imaginem, nesse tipo de regime,
Cada um tem o seu bem particular. Tem as requisições durante a constância do casamento, mas cada um tem as suas propriedades. Imagine que o casal se separa de fato. Até entrar com a ação de divórcio, cada um já está num lugar, tendo as suas aquisições. Imagine que com o salário da minha esposa, com o que ela recebeu um 13º, foi mandada embora depois, recebeu um valor alto de FGTS, e aí ela compra uma casa. Vamos colocar uma casa porque já tinha uns outros valores e tal, e aí eu quero receber esse valor. Eu quero a minha ação. Não. Se a aquisição foi com valores advindos posteriormente, né? Se a aquisição ali foi feita depois da convivência, já não entra mais. Exatamente por se proteger aqui no 1683. Protege-se até o momento em que estavam convivendo. Acabou a convivência, ali se interrompe essa discussão referente à comunicabilidade dos bens e suas divisões. Artigo 1684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, porque é óbvio que alguns bens não dá para se dividir. Imagine uma televisão. Como que se divide a televisão? Tem como. Calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Ou seja, ali é feita uma análise financeira de cada bem, né, o que poderia ser vendido no mercado, e faz-se um cálculo para então ser feita uma divisão de bens. Se não for possível divisão de bens igualitária, aí se discute valores. O parágrafo único ele trata disso, do 1684. Não se podendo realizar a reposição de dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quanto bastarem. Imagine que o casal tem vários bens, mas nesse momento cada um não tem dinheiro. Fala, não, eu não vou pagar para o outro, não. E aí começa a surgir aquelas discussões, eu não vou dar dinheiro para você e tal. Não é possível? Então, nós vamos vender esses bens e aí é dividido entre ambas as partes. É feita a meação. 1685, estou encerrando já o regime de participação final nos aquestos. Fala agora 1685, 1686. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se herança aos herdeiros na forma estabelecida neste Código. Meus amigos, aí a regra é clara. Aconteceu a morte de um, nesse caso, metade já pertence ao outro. E em relação aos demais bens da outra meação, aí será discutido o processo da partilha entre os herdeiros. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, não obrigam ao outro ou aos seus herdeiros. Isso também é uma proteção, porque imagine, escolhemos o regime de participação final dos aquestos. Cada um tem o seu bem particular, a sua administração. E aí, de repente, eu faço altas dívidas. Ora, se aqui cada um já está estabelecido, cada um tem o seu patrimônio, como obrigar ao outro que arque com as dívidas? Se as dívidas não foram contraídas em proveito próprio. Se não foi dívida exclusiva para proveito só daquele cônjuge, não tem como obrigar. Faleceu, se deixou bens, os bens pagam primeiro as dívidas e depois se comunicam para a herança, o valor restante. O valor que ficou de herança, os bens de heranças não são suficientes para quitar a dívida, esse valor remanescente de débito não deverá ser arcado nem pelos herdeiros e nem pelos outros cônjuges. Por fim, meus amigos, agora nós vamos falar sobre separação total de bens. Nós vamos ter duas espécies. Primeiro, a separação obrigatória, legal ou necessária, que é aquela tratada no 1641 do Código Civil. Uma pessoa que tem mais de 70 anos não pode
definir o regime de bens que deseja, muito menos estabelecer um regime próprio no pacto antinupcial. Essas pessoas não têm a liberdade. Tem maior de 70 anos, não tem liberdade. E também as pessoas que precisam de uma manifestação judicial, já que elas dependem de, por exemplo, são menores de idade, maiores de 16 anos, os pais não autorizam um casamento, e aí eles entram com uma ação, nós queremos casar, e pede para o juiz realizar a sua manifestação no lugar dos pais, uma autorização judicial. Tudo bem, é possível? É possível se comprovar que é injustificado o porquê os pais não querem que os filhos se casem. Mas o regime será o regime de separação total de bens. Tá? Esses dois casos são os casos de separação obrigatória legal ou necessária para maiores de 70 ou pessoas que dependem de um suprimento judicial para se casar. A outra espécie é a separação voluntária, convencional ou absoluta. Essa não é por imposição legal, é por vontade das partes. As partes querem casar por separação total de bens, ponto final. O que veio antes é meu, o que veio antes é seu, durante a constância do casamento o que eu comprei é meu, o que você comprou é seu, e assim por diante. Não se comunicam, não ingressa, não importa se é antes, durante ou depois, os bens são devidamente separados. E aí eu destaco, para a gente concluir essa nossa revisão, dois artigos, o artigo 1687 e o 1688. Eles vão tratar exatamente disso. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Aí, meus amigos, se é separação total de bens, esquece aquela preocupação. O bem é particular, preciso que o outro autorize. Eu quero realizar uma doação. Eu quero fazer um empréstimo e dar o bem, garantir. Pode fazer o que quiser. Cada um tem o seu bem e faz como quiser. A separação é total. E o 1688 diz assim: ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção dos rendimentos do seu trabalho e de seus bens, salvo a estipulação em contrário no pacto antinupcial. Então, olha só. Não é porque o regime de bens é de separação total que significa que ambos têm que arcar igualmente com as despesas. No pacto antinupcial, lembre-se, será necessário o pacto antinupcial para definir o seu próprio regime e qualquer outro dos regimes legais previstos que não seja o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime comum. Então, meus amigos, no caso da separação total de bens, é necessário um pacto antinupcial. E nesse pacto antinupcial, escolhendo separação total, eles podem falar assim: tudo bem, só que eu ganho mais, ela tem os seus próprios bens e tal, mas em caso dela querer ter filhos, né, a gente for ter filhos, vai se dedicar pelo lar, é uma escolha dela, é o sonho dela de ser uma mãe presente, não quer trabalhar fora e tal, e eu me responsabilizo por todo o pagamento das contas, das dívidas. Ponto final. E aí, meus amigos, é claro que poderá ter uma futura discussão. Imagine que fique desempregado. Aí é possível rediscutir essas obrigações, né? Mas, via de regra, se não for estipulado, regime de separação total de bens, na proporção do rendimento de cada um, devem cooperar. Eu ganho 5 mil e ela ganha 10 mil. Então, isso significa que, como ela ganha o dobro a mais do que eu, ela pode ficar, por exemplo, com 2/3 da dívida e eu com 1/3 das dívidas de uma existência básica. Entenderam? Meus amigos, esta é a nossa revisão de hoje e assim nós concluímos a revisão de regime de bens.
Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo encontro. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.